pessoal, estamos começando mais um episódio do FAIcast, o podcast da FAI. Tô aqui com o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigão? Tudo bom, Lucas? Tudo certo, graças a Deus. Bom, antes da gente começar e falar um pouco dos nossos convidados, eu quero agradecer pela sua audiência. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, ainda não assistiu os nossos outros vídeos, por favor, se inscreve, curte, compartilha esse podcast do mercado imobiliário que nós criamos. E para falar um pouquinho mais sobre esse mercado de suprimentos, PDV, incorporação, construção de estandes, estou aqui com Dinamara, mais conhecida carinhosamente como Dina por nós, e Letícia Freitas. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite de participarem do nosso podcast. A FAI costuma ter bastante ideias inovadoras aí, vocês compram nossas ideias, então eu quero agradecer por vocês terem participado, né? Aceitado participar desse evento com a gente, tá bom? Começo agradecendo. Para mim também é uma honra, Dinamara e Letícia, né? Pessoas maravilhosas. E para nós é uma honra vocês terem aceito o nosso convite, né? Poder participar do FAIcast. E eu queria que você se apresentasse, Dina, primeiramente, depois a Letícia, por favor. Bacana. Bom, primeiro agradecer pelo convite também. A gente está muito feliz em estar podendo participar de mais essa novidade de vocês, né? Acompanho vocês há bastante tempo, a gente vai conversar bastante aqui. Bom, meu nome é Dinamara, trabalho na área de suprimentos, sou gerente de suprimentos da Canopus. Estou na Canopus há 6 anos. Minha carreira profissional, eu comecei em suprimentos, eu tinha 16 anos, e isso foi em 2002. Então, por aí vocês fazem a conta. Não precisa fazer conta. Não faz conta de mulher. É verdade. Não, mas eu não me importo. Tô feliz, assim. Trabalhei em duas indústrias, né, metalúrgicas do segmento automotivo, renomadas, né, em outro segmento. E em 2018, eu decidi fazer uma transição de carreira. Até então, a minha vontade, o meu sonho era ir para a indústria farmacêutica. Olha. E aí deu tudo certo. Caí de paraquedas na construção civil, né? Minha formação é de negócio, então eu tenho administração e fiz um MBA na FGV, de gestão de negócios. Não sou engenheira, então quando eu entrei na Canopus foi tudo muito difícil, né, para mim, porque eu não sabia o que era nada em relação à construção civil. Mas a Canopus, ela fez de uma forma bem bacana, porque ela colocou um engenheiro que era de obra para ser meu par. Então ele me ensinou muita coisa de obra, né, da parte técnica. E eu tentei ajudá-lo em alguma coisa na área de suprimentos. Então, isso pra mim foi uma bagagem bem, bem bacana. E de lá pra cá, todo dia eu aprendo. Tenho pares muito legais, né, na Canopus, que me ensinam todos os dias. Meu time maravilhoso também. A gente construiu um time bem bacana em suprimentos. E é isso. Legal. Ô, Dina, antes de passar a bola pra Letícia, eu fiquei curioso com uma coisa que você falou. Você escolheu, em 2018, transicionar a sua carreira, né? Mudar de mercado. Por quê? Porque eu estava há 16 anos no segmento automotivo, né? Empresas de indústria do segmento automotivo. E é um segmento muito automatizado, é um segmento que tem muitas regras, né? Segurança, porque são veículos, então você precisa realmente estar muito ali na linha. E eu queria mudar de áreas. Eu acho que tem fases da nossa vida que a gente encerra ciclos, começam novos ciclos, para aprendizado mesmo. Eu queria aprender uma linha nova, né? Por isso que eu queria ir pro farmacêutico. Mas não me arrependo de ter vindo para a construção civil. Acho que é um caminho muito fértil. A gente tem muita coisa aí para inovar na construção civil. Acho que a gente tem um caminho muito longo aí ainda. A gente vem inovando, mas acho que há passos ainda que precisam, né, agilizar, acelerar um pouco. E é isso. A mudança foi realmente para aprender coisa nova. Todo dia eu aprendo uma coisa nova na construção civil. Principalmente com fornecedores. Quem mais me ensina na construção civil são os fornecedores. Então, quando vai fazer, por exemplo, o stand, que é o caso aqui da FAI, Rodrigo, os meninos aqui, quando tem dúvida, senta com eles numa sala e ouve, que os fornecedores são os que mais têm o domínio, o know-how e conseguem passar realmente o que acontece ali nas coisas. Sim. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou guardar ela um pouquinho mais pra frente. Pedir pra Letícia falar um pouquinho sobre quem é a Letícia Freitas, engenheira. Bom, fazendo as palavras da Dina as minhas, né? Agradecer pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Letícia, sou engenheira civil.
Entrei na Canopus junto com a Dina em 2018. Olha. Entrei como estagiária, sou cria da casa. Legal. Então, fiquei 2 anos como estagiária, tocando as obras de PPP. Foi, assim, 2 anos de imersão, eu aprendi muito, foi uma época de muita aprendizagem. Em 2020 eu recebi a oportunidade, né, fui efetivada como assistente técnica, recebi a oportunidade de trabalhar com stand de vendas, então foi meu primeiro contato. E foi bem difícil, no começo foi bem difícil, eu não sabia nada, era um mundo completamente novo para mim, mas eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito proativa, sempre mergulhei em tudo que eu achava que seria bom para mim e tô aí até hoje. Tamo aí. 6 anos, então, né? De casa já. Vou fazer 7 em dezembro. Que legal. 7 anos. Ô, Letícia, a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho com o Dr. Hubert, né, e com a Marília, e você falou que você entrou na Canopus para participar, né, ali como estagiária da PPP. Conta um pouco mais, como que foi isso, assim, um projeto não sei se inovador é a melhor palavra, mas um projeto que transformador, acho que é a melhor palavra, e você ali numa cadeira ainda de desenvolvimento enquanto estagiária. Como que foi isso pra você? Igual eu disse, foi uma época de muito aprendizado, assim, você vê as entregas, acho que é o mais gratificante, né? Você entregar a residência para aquela pessoa que sempre sonhou em ter aquilo. Então, foi algo que me deixou muito, muito feliz. As obras de PPP, elas tinham um cronograma mais apertado, então eram obras muito corridas. Então, realmente foi uma época de muita aprendizagem, né? Assim, eu não tinha contato nenhum com o mercado imobiliário, construção civil, então para mim foi era tudo muito novo e conheci pessoas maravilhosas que contribuíram muito para o que eu sou hoje profissionalmente. Então, as obras de PPP, ter iniciado na PPP, acho que foi o que me formou aí. Te deu uma musculatura pra segurar o rojão do stand de vendas, né? Que a gente sabe que é embaçada. E, Letícia, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente sabe que esse mundo do stand é uma correria danada, né? Então, você estava cuidando de PPP e também de stand. E para você, assim, essa parte de você liderar, porque você, além de liderar pessoas que hoje você lidera, né? Você está num cargo que lidera as meninas com você de obra, o desafio para você de lidar também com empreiteiros, né? Porque você, como falou, começou na Canopus como estagiário, praticamente ali, né? Esses anos que você está lá, vem evoluindo. E para você, essa cadeira de hoje que você, né, atualmente está, o que você enxerga assim, no stand de vendas de desafio, assim, né? Porque a gente sabe que é um prazo maluco, né? Eu acho que trabalhar com stand de vendas é trabalhar com malabarismo, né? A gente tem que estar toda hora planejando, replanejando. Então, ter um parceiro ali que você pode contar, que você sabe que ele vai te atender a qualquer momento, acho que é o essencial. Sim. E eu acho que é muito da relação que a gente construiu, né, durante todos esses anos. A FAI pra gente, assim, pra mim, particularmente, é um parceiro essencial. Vocês contribuíram e contribuem, né, pra muito, até pro meu próprio aprendizado. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que o ponto mais importante é esse. Acho que é a parceria, confiança. Eu vou voltar a bola pra Dina aqui. Tá, volta pra Dina. Dina, a minha pergunta, que eu tava aguardando ela mais para um momento oportuno, é a seguinte. Você tava na indústria, né, enquanto suprimentos ali, e aí você saiu de um processo que era muito mais padronizado e... como posso dizer, mais controlado. Mais né? controlado. Um ambiente controlado. Um ambiente controlado, e foi pra construção civil que não tem nada disso, assim, né? Em algumas verticais a gente ainda consegue, mas no geral
a construção civil ainda é um processo muito artesanal, né? Um pouco ali nos bastidores a gente tava falando que, cara, o cara pega bloco por bloco, coloca bloco por bloco ali para construir um edifício de, sei lá, de 20, 30 andares. Como que foi isso para você? E hoje, e aí complementar a essa pergunta, você enxerga que no futuro, pensando em contratações no médio e longo prazo, os fornecedores vão precisar se reinventar, tendo em vista esse déficit de mão de obra e essa necessidade de uma industrialização da construção civil? A indústria, né, metalurgia, automotivo, de fato é um ambiente muito controlado porque você está dentro das fábricas, aí tem os robôs, as esteiras, enfim, todo o controle, né, as câmeras que fazem as liberações de peças com defeito ou sem defeito. Então, meus últimos 3 anos na indústria foi basicamente tentando trazer automação para conseguir reduzir custo para a indústria, né? Porque na indústria metalúrgica a gente negocia na casa decimal. Viu, Rodrigo? No 0,0 alguma coisa. Porque você negocia em volume. Sim. Então, você precisa ser competitivo a todo momento, porque você não concorre só com o Brasil. Você está concorrendo com a China, você está concorrendo com a Índia, você está concorrendo com a Europa, com mercados que são muito mais automatizados, inclusive, que a gente. Então, você precisa estar a todo momento trazendo novidades, né? Quando eu vim para a construção civil, eu lembro que no primeiro dia que eu visitei uma obra, eu fiquei meio que assim, né? Como que é possível um prédio desse tamanho sair de forma tão manual, né? O cara puxando a terra com carrinho, enfim. Eu fiquei um pouco chocada, mas eu não encarei isso como um problema. Eu acho que a gente tem que encarar como um desafio, porque a indústria automotiva, as metalúrgicas também não eram automatizadas. Elas foram se automatizando. Então, elas foram vendo potencial, né? Óbvio que as automações elas foram reduzindo de preço e tem um break-even ali que você consegue um ponto de equilíbrio que você fala, não, agora vale a pena investir na automação porque a mão de obra está muito caro, porque a mão de obra não tem. O que eu vejo hoje na construção civil, e não só na construção civil, eu acho que é um mercado, todos os profissionais, a gente vai ter que aprender a trabalhar de uma forma diferente muito em breve, porque a inteligência artificial, ela tá aí. Sim. E a cada 2, 3, 4, 5 anos, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu acho que muitos empregos, inclusive, deixarão de existir e empregos novos que a gente nem sabe, né, quais serão criados. Na construção civil, eu acho que a gente faz parte dos suprimentos, é papel dos suprimentos tentar trazer isso, porque tem um paradigma, né? Inclusive do empreiteiro. O empreiteiro, ele está acostumado a fazer aquele serviço daquele jeito. A idade média do colaborador que trabalha no campo é uma idade que só vai aumentando. Então, ele está acostumado a fazer aquilo daquele jeito. Ele quer continuar fazendo daquele jeito. Então, para você conseguir trazer uma tecnologia nova, para você conseguir trazer uma automação, você tem que convencer primeiro o empreiteiro, mostrar para ele, olha, vai ficar mais rápido, você vai faturar mais, vai ter menos pessoas. E tem que, às vezes, bancar isso. Tem situações lá no nosso canteiro que, às vezes, a gente paga um pouco a mais para fazer uma coisa diferente para o empreiteiro entender que ele vai ter ganho. Então, as primeiras vezes, a gente acaba gastando um pouco a mais para poder, a longo prazo, ver que isso retorne. Mas é um paradigma não só da Canopus, eu entendo que é um paradigma realmente do mercado, mas que vai ter que ser quebrado, porque hoje em dia, o que eu percebo, né? Você tem lá o engenheiro da obra, né? Ou vamos falar o mestre, né? Ele não quer que o filho dele mais seja o mestre, ele quer que o filho dele seja um engenheiro. Sim. Então, se a gente não tiver alternativas para que as construções elas continuem de forma sustentável, que atendam um custo, a gente não tiver essa criatividade de implantar essas automações, quem que vai construir os prédios? E falando um pouco disso, Dina, como você falou, você começou muito cedo, com 16 anos. Sim. E a gente vê como é difícil essa parte de mão de obra, porque a cada dia o mercado, as pessoas começam mais tarde. Sim. Né? Tipo, eu também tenho filho, então como você falou, a geração do filho do pedreiro, do encarregado, ele não quer que o filho dele seja servente, né? Não quer que ele seja pedreiro, então é uma mão de obra muito difícil. E a pergunta para você como eu já te conheço há alguns anos, a pergunta é, o desafio para você, Dina, de como vocês atuam São Paulo, Rio e Minas, a mão de obra é diferente. E como que é esse desafio para você fazer a contratação? Porque São Paulo, teoricamente, tem mais mão de obra, o pessoal, né, horários, né, sábado, domingo, e Rio de Janeiro e Minas é um pouco diferente.
como que é esse desafio para você na sua área de suprimentos, fazer essa contratação com o seu time? O segredo é planejamento. O time de suprimentos, né, não só o de suprimentos, as outras áreas também, tem que se planejar. Porque a cultura dos estados, apesar dos 3 estados estarem no Sudeste, são diferentes. Carioca é de um jeito, Mineiro é de outro, Paulista é agitado. Quando a gente visita os outros escritórios, a gente percebe essa diferença. E tá tudo bem, cada um é de um ritmo. O que acontece é que você tem que se planejar. Quando você vai fazer uma obra, você não tem que deixar para homologar e desenvolver o fornecedor quando você precisa do fornecedor. Você tem que desenvolver antes. Aquela tal história, né? Você não vai deixar vai tomar água quando você tem sede, você tem que tomar antes. Sim. Então, esse processo de avaliação de mapa de risco, a gente já sabe, a Canopus tem um planejamento, muito planejada, que a gente já sabe quantas obras eu tenho em 2025, quantas obras eu vou ter em 2026. Eu já sei quais os fornecedores que eu tenho dentro de casa e quais que eu não tenho, quais que eu tenho que desenvolver. Então, o desafio é esse, é você se planejar, homologar esse fornecedor com antecedência, mostrar quem é a Canopus para ele e tentar deixar esse fechamento feito com antecedência. Então, a gente acaba indo, né, com um cronograma bem antecipado. Sempre dá certo? Não, às vezes não dá certo e às vezes tem situações que você acaba tendo que fechar, né, em cima da hora, enfim. E aí é relacionamento, você tem que fazer benchmark, ver quem que tá atendendo as empresas e se adequar. Para eu falar com o fornecedor de BH, eu tenho que tentar falar do jeito que ele costuma ser negociado. E detalhe, tem negociações que você faz em São Paulo que o mineiro não aceita de jeito nenhum fazer. Lá ele tem uma cultura de negociar diferente. A gente tenta implantar a negociação da empresa nacional, padronizada. Às vezes não dá, e às vezes a gente tem que se adequar, enfim. Mas o segredo é planejamento. Eu vou devolver isso de diferenciação de mão de obra e de locais de execução de obras para Letícia, porque eu entendo que assim como contratar um fornecedor e negociar uma obra com um cara no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo é diferente, a obra também roda em ritmos diferentes, né, Letícia? Como que isso é pra você, assim? Igual a Dina falou, o paulista ele é muito acelerado, né? Então você acha que em todas as outras praças as pessoas vão ter o mesmo time que a gente, né? Vão ter o mesmo time, mas isso é difícil de acontecer. Eu tive a oportunidade de tocar 2 obras aí, 2 obras em BH e uma no Rio de Janeiro, e assim, são completamente diferentes, você tem que se adequar. Se você não se adequar, infelizmente, vai ter alguma rusguinha ali, algum problema, mas eu acho que o diálogo é tudo, né? Então, você tocar isso com respeito, né? E comunicação, comunicação, acho que dá certo. E em alguns momentos, faz sentido exportar mão de obra? Tipo assim, gente, Sim, ó... Nós fizemos isso no Rio, né? Vamos vocês pra lá. Porque, de fato, no estado não tem essa mão de obra, ou cai mais em suprimentos ou cai mais em obra, assim, o problema? É que, na realidade, tem situações que a própria construtora faz seu stand. Por exemplo, meu primeiro stand que eu contratei, eu entrei na Canopus em dezembro de 18 e o primeiro stand foi no Rio de Janeiro, que foi o Grajaú, que foi em maio de 19. A decisão da empresa foi, a gente quer levar uma empresa de São Paulo, a gente não quer fazer com ninguém do Rio. Foi uma decisão da época. E em BH, quando a gente foi fazer em BH, que inclusive tem uma história bacana para contar dessa de BH depois, a gente não achou a empresa que fizesse. Então a gente não tinha opção, a gente tinha que levar alguém de fora, porque a cultura na ocasião, agora não, agora tem mais empresas que levam, né, que estão se profissionalizando para fazer estandes. Mas na ocasião, as próprias construtoras faziam seus estandes, com mão de obra própria. Então, nesse caso, além disso, para a própria obra, tem situações que a gente acaba levando de São Paulo para BH, de São Paulo para o Rio. Tem fornecedores do Rio que vêm para São Paulo também. Então, legal. Acontece. A gente tem que fazer as avaliações, né? Onde vai ficar essas pessoas, alojamentos, tudo tem que ser muito cuidadoso. A Canopus cuida bastante disso, né? Não pode ser nada adequado. Então, tem todas as normas quando a gente quer fazer essa locomoção de empresas, mas ela existe sim. A gente vê, né, Lucas? O ano passado nós tivemos o privilégio de ir para Rio de Janeiro com vocês e 2 em BH. E nós também fomos para o Sul.
né? E a gente já tem uma expertise, já fizemos obras em Curitiba e fizemos em Joinville e nós fomos para Santa Catarina, né? Sim. E é interessante essa questão de mão de obra, porque a gente está numa rotina tão doida aqui em São Paulo, aí você chega num outro estado, e aí, tipo assim, o pessoal para em horário que é o correto. É que a gente que é meio doido mesmo, né, Lucas? Aconteceu, a gente conversando com uma outra construtora, e a gente vendo em uma praia no sul, que assim, muita obra acontecendo, muito prédio construindo. A gente levantou a bola do tipo, quanto tempo que demora para um empreendimento residencial ser feito? Aí eu tava com você na época, né, Rodrigo? Eles falaram assim, 5 anos de construção. Eu falei, não é possível. Porque até, só complementando com o Lucas, nós fomos lá, eles chamam de loja, né? Que a gente fala stand de vendas e tal. E lá no sul eles costumam dizer que é uma loja, né, em si. E realmente, a construtora que a gente trabalhou lá, o pessoal tava 6 meses nessa loja. E aí a gente até ficou espantado. Aí ele falou, você faz em 120 dias o decorado? Eu falei, não dá 120. Ele falou, precisa de mais? Eu falei, não, a gente faz em 45 dias. Eu não, Rodrigo, não posso ficar aqui esses prazos, Rodrigo. Eu não posso ficar aqui 4 meses, né, nessa obra. E aí o rapaz, ele duvidou. Né, até o dono, porque o ritmo é diferente, né? Como o Lucas falou, essa construtora, eles são muito fortes em Criciúma. E lá é assim, 3, 4, 5 anos. A gente vê aqui prédios em 1 ano e meio, 2 anos, já tá tudo entregue. E aí nós fizemos em praticamente 45 dias, né? 50. O dono falou, não, eu vou ter que ir lá porque é mentira. Então, assim, a gente vê essa falta de mão de obra hoje no mercado. E também, eu acho que a gente paulista aqui é mais aloprado, né? Então, a gente viu que realmente... Até indo para o Rio de Janeiro também, né? Nós tivemos essa honra de ir com vocês para o Rio de Janeiro e também é totalmente diferente. É muito incrível isso, né, Lucas? Sim, e eu acho que a grande dificuldade é a gente conseguir achar o ritmo que faz sentido para a construtora, porque é o que você falou, Rodrigo, tem casos da construtora falar, eu tenho a necessidade de entregar esse plantão em 30 dias, outras 45. Quando a construtora fala 60 dias, a gente fala, talvez dê pra dar uma instigada. Então, às vezes, nós nos colocamos no fogo pra falar, putz, dá pra antecipar pra vocês faz sentido, né? Vocês entram e saem mais rápido, né? Exatamente, a gente finaliza antes e tudo mais. Então, faz sentido a gente tentar usar essa eficiência e a expertise que a gente tem em vários mercados. Eu acho que é o que a gente acabou fazendo nos estandes em outros estados que nós construímos para Canópolis. Dina e Lê, vocês hoje trabalham há um bom tempo, né, como parceiras ali de trabalho, e eu entendo que o trabalho de vocês complementa um ou outro, né? Então, a Dina contratando os fornecedores, compatibilizando custos, fazendo o custo fechar para estar dentro da viabilidade da obra, e a Lê gerindo esses contratos que a Dina falou, a gente vai seguir com esse fornecedor aqui. A verba é curta, né? Sempre a verba é curta, né, Lucas? Sempre a verba é curta e o prazo não muda, né? O prazo não muda. Eu vou parar de falar isso nos podcasts, Rodrigo, porque talvez vai se que muda, né? Cara, não vou declarar isso sobre nós, não. E aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho como que é esse fluxo mesmo, né? De, existe uma troca, ou vocês falam assim, poxa, Dina, talvez, vamos tentar contratar esse fornecedor. Ou a Dina fala, Letícia, esse tá passando por um processo de qualificação. Então, a gente precisa pensar em formar ele, porque daqui a 2, 3 anos ou daqui a X projetos a gente vai precisar ter a mão de obra que ele entrega. Como que funciona essa troca entre vocês, né? Só preparar ele para se tornar um parceiro, né? Só para saber um pouquinho de números, né? De dezembro de 18 até hoje, eu contratei 28 stands. Desses 28, 16 foram a FAI que fez. Que honra. A gente tá falando aí de quase 8 mil metros quadrados de área construída e mais ou menos 21 milhões, né, em termos de grana. E no começo, que ainda não existia a Letícia, a gente fazia tudo muito sozinho em suprimentos, né, demorava muito, porque a gente não conhecia às vezes do projeto, então era uma negociação mais transacional mesmo, né, a gente olhava o budget e vamos tentar fechar nesse caminho. E quem tocava o operacional, Dina? O operacional era a obra que tocava. Antes ficava com a engenharia. Era a obra. Né, o pessoal todo lá.
E aí, com o tempo, a gente criou uma troca muito legal, porque, assim, a gente contrata... O suprimento lá na Canopus, ele contrata muita coisa, não é, óbvio, não é só stand. Quase 100% da obra a gente contrata. E a parte de stand, a gente contrata tudo. É desde a maquete, a imagem, o stand, a copeira, a recepcionista... então, assim, tudo do stand, o paisagismo, é os suprimentos, segurança, os suprimentos que contrata. Então, a gente precisa ter um apoio técnico ali, né, por trás. Então, a gente desenvolveu um fluxo, né, que é o seguinte, a FAI é contratada para fazer o projeto, né, ela faz aquele projeto bonito, com o pessoal lá de produto, que eles querem o marketing, uma coisa maravilhosa, e cara... Cara, isso mesmo, e cara. E quem me dá a verba não é esse pessoal. Quem me dá a verba é o pessoal de controle de negócios, né? Então, assim, é uma área independente, porque a viabilidade saiu com uma verba e o pessoal tem que fazer isso, fechar nessa verba. Então, quando chega isso, a Letícia passa, imputa isso para nós, né? A gente faz as negociações, aí volta para a Letícia. Ela faz toda uma compatibilização técnica, faz as avaliações. E primeiro a gente faz um briefing, ela apresenta agora todo o projeto, a gente entende o que a gente está contratando, qual que é a cara do stand, se tem aquele pórtico lindo, maravilhoso, caro. Nossa, que legal. Ou se não. A gente já passa muito formatado para os fornecedores orçarem, para a gente já não perder tempo e ter que ficar compatibilizando. E aí depois a gente fica eu e ela aqui numa parceria mesmo. Olha, a gente tem X para gastar e isso aqui está estourando 30%. O que a gente vai fazer? Chama os fornecedores, olha, nossa verba tá aqui, o que dá pra gente alterar, sem comprometer, obviamente, a beleza do projeto, né, que é o que foi concebido, a qualidade, né, a perfeição, mas o que dá pra fazer de diferente? O que dá pra mudar? Então aí fica o meu time lá, as meninas são maravilhosas também, com a Letícia, depois eu entro também, a gente, se precisar, envolve mais pessoas, pra gente conseguir fazer a mágica acontecer, que é colocar o stand, contratar o stand lindo, belo, maravilhoso, só que dentro do budget. E aí, depois que eu faço essa contratação, aí passo a bola pra Letícia, que é fazer o negócio realmente, a mágica acontecer, sair do papel. E aí ela toca perfeitamente aí com os fornecedores. Depois eu só... Aí a mágica acontece. Na prática, né, Letícia? Nós tivemos o caso agora recente do Henry Dunan, né? Que, tipo, a verba não estava fechando. E aí nós tivemos que, como é projeto e obra, foi a FAI, né? O Grupo FAI que fez o projeto e está construindo. A gente conseguiu reduzir alguns itens que não eram necessários para poder voltar, teoricamente, ao projeto original, que era aquele pórtico, aquela marquise maravilhosa que o pessoal de projeto que faz, não podia faltar. Exatamente. Não podia faltar. Mas também naquela localização ali do lado Merecia, né, do Lucas? consulado. Precisa ter. Eu fico numa faca de dois gumes. Porque eu sou responsável pela vertical de obra e pela vertical de projetos. Aí, às vezes, eu tô sentado na mesa com um dos diretores, aí, que é o Pedro, ele fala... Não, Lucas, aqui vamos seguir nessa linha, vamos fazer um projeto e tal. Aí depois eu sento com o Rodrigo e ele fala, não, mas assim, não vai fechar a conta. Aí eu fico assim, meu Deus do céu. Eu acho que eu sofro um pouco do que cada uma de vocês sofre. A gente acaba tendo que achar o equilíbrio ali, né? Exato. Entre essas situações. E ultimamente a gente tá indo tão assim na parte estratégica que a gente senta com o Rodrigo e fala, olha, Rodrigo, a gente tá desmontando tal stand. O que você consegue aproveitar disso daqui? Até por questão sustentável, né? De reaproveitamento pra gente construir no próximo. Então aí a FAI vai lá, faz a desmobilização, faz o reaproveitamento pra gente conseguir dar esse desconto em algum outro pra gente conseguir cada vez fechar mais na verba. A gente já fez alguns estantes. Sim, o legal é esse ajuste, porque, como você falou, é sustentável. E às vezes uma mudancinha simples, você reaproveita todo o vidro, que querendo ou não, vidro e estrutura é os itens mais caros de uma obra, então... a bacana dessa parceria que nós temos, né, com vocês, é uma honra para nós. Nós já falamos diversas vezes e a gente fala quantas vezes for necessário, né, Lucas? Que para nós é uma honra trabalhar com a Canopus. E o bacana de vocês é que vocês têm esse jogo de cintura. Flexibilidade, fala, né? Eu tenho esse budget, o que a gente faz? E aí a expertise tanto da parte de vocês como a nossa, tem esse stand aqui que a gente pode reutilizar ele 30, 40... 50, teve casos em outras consultoras que a gente usou 100%. Exato. E isso tem sido o diferencial. Porque você consegue reaproveitar muitas coisas, né? Porque muitas das vezes, antigamente, você fazia um stand magnífico, muito alto valor, e depois ele era tudo descartável.
E hoje, né, a gente vê que isso também é uma inovação, né, Lucas? Acho que tem um ponto, até a Letícia pode falar um pouco mais, como ela acompanha algumas obras de demolição, que o processo de construção do stand, ela é uma obra seca e rápida. A demolição, ela é em paralelo a isso, então segue o mesmo racional de construções rápidas. E aí, a gente fazendo um processo semi-industrializado, assim, é muito artesanal, mas por ser estrutura metálica é um pouco mais simples do que alvenaria, bloco, chapisco, reboco, a gente consegue trazer uma otimização de custo. E, Lê, como que trazer isso, assim, para os desafios de obra mesmo? Porque, imagino, às vezes você tem um plantão que tá para sair, sei lá, o plantão vai ter que ser demolido até o final de maio, por exemplo. Dali, em meados do início de junho, você já precisa começar a construir um outro. Como que você faz para bater esse time de desmobilização de um, construção do outro, encaixar no budget que a Dina te passou e atender o prazo no final das contas, sem encontrar outras variáveis que aparecem no meio do caminho? Clima, fornecedor que não entrega o piso, maquete que, enfim, tem algum tipo de complicação. Como que você gere tudo isso? Eu acho que o segredo é se antecipar, né? Sempre entrar antecipadamente. Eu acho que quando você se antecipa, você mitiga os riscos, né? Lógico que pode acontecer, enfim. Mas a gente se planeja, replaneja, volta atrás, pensa de novo. E, assim, a gente tenta, na Canopus, né, até por conta de custo e viabilidade e tudo mais, a gente sempre tenta casar, né, os nossos lançamentos, os nossos inícios, né, com o fim de outros. Da operação de outros, porque aí a gente consegue ter um ganho muito maior, né? Por exemplo, a gente vai desmobilizar 2 estandes nossos agora em julho e agosto, e nós já estamos contando com o reaproveitamento dele para outros 2 estandes. Legal. Então, assim, é se antecipar. Eu acho que o segredo é se antecipar, se planejar, porque problemas a gente sempre vai ter, né? Isso daí não tem como não acontecer, mas eu acho que se você se prepara, você tem mais bagagem para lidar com aquilo, né? Uhum. Então, acho que é isso. E como que é o organismo de obra que você toca hoje, Lê? Quantas pessoas são? Como que você tá amparada nesse sentido? Cara, hoje eu tenho uma estrutura... Hoje eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo, a Thaís e a Isabela. São 2 analistas maravilhosas, elas são meus braços direito e esquerdo. A nossa estrutura é essa hoje, então somos nós 3. Hoje, além da parte de PDV, nós tocamos também a montagem das áreas comuns dos empreendimentos. Então, a gente acabou absorvendo aí algumas coisas a mais. Mas, assim, estamos tocando muito bem, tá dando tudo certo. Eu acho que a tendência é só melhorar, né? Dina, fazendo uma pergunta assim para você, a gente já se conhece há um tempo, como eu falei, e o que você acredita, como você falou, você veio do mercado da indústria, né? E óbvio que é totalmente diferente a parte de construção civil, óbvio que tem planejamento, mas às vezes, como a gente já viu no outro podcast com o Dr. Hubert e a Marília, né? Que eles falaram que às vezes dá uma travada num projeto e você acaba passando o outro na frente. E eu vi toda essa evolução, né? Até no seu time, né? Uhum. Então eu queria que você falasse um pouco do seu time, desse tempo, praticamente 4, 5 anos que a gente se conhece, assim. O que você viu, assim, que mudou, né? Um exemplo que a Letícia falou, antigamente o orçamento vinha de uma forma, né? A planilha orçamentária, e hoje já vem muito mais completo, né? Uhum. O que você enxerga essa mudança durante esses 5 anos, mais ou menos, assim, na nossa área de stand? Em questão de planilha, em questão até de contratação. Bom, falando um pouquinho do meu time aqui, pessoal, quando eu entrei na Canopus, nós tínhamos 2 obras, né? Hoje a gente está com mais de 10. Nossa. Então, foi um crescimento e o nosso planejamento é que a Canopus continue em crescimento, graças a Deus. Sempre muito com o pé no chão. A Canopus é uma empresa, né, muito, muito sólida. Então, isso faz com que você queira montar um time para o futuro, né? Hoje, nosso time é composto por 10 pessoas, né? Eu e mais 9.
Nós somos segmentados, tem uma área de materiais e uma área de serviços, 2 coordenadoras. E hoje, quando eu penso em cada pessoa do time, eu sei que eu posso contar com cada uma delas, eu sei da história de cada uma delas. E até os novatos, a gente tem alguns novatos também, mas que eu sei que eu posso confiar, então é um time que eu tenho orgulho, né, de tê-los lá. Não só o time, mas como os meus pares também, né? Marília e o Dr. Hubert que tiveram aqui, são pessoas que me ensinaram muito também, sou gratas a eles, a Letícia, a outras pessoas aqui, enfim. E hoje é tudo muito mais rápido para contratar um stand, né? Porque a parte mais difícil, realmente, que é a parte de compatibilização, fica com a Letícia. Ela que faz essa compatibilização. Eu sou. As minhas meninas, elas olham, né? A gente faz principalmente um histórico, né? Então, eu sento com o Rodrigo ou com outro fornecedor. A gente tem todo um controle de preço por metro quadrado. Enfim, toda essa parte aí que os suprimentos têm que ter, né? De controle a gente faz. Mas o mais desafiador hoje realmente é fazer a mágica acontecer com a beleza, qualidade dentro dos buds que nos vêm, mas a gente vem conseguindo fazer. Dina, vocês saíram de quantas? De 3 pessoas para 10, é isso? Quando eu entrei, lembra que eu falei que eu tinha um par, que era um coordenador, né, que é de obra, e eu, e cada um de nós tínhamos uma compradora. Então, éramos em 4 e hoje nós estamos em 10. E como que foi para você assumir tudo isso agora? Serviço, material, stand, obra, provavelmente áreas comuns, tá tudo debaixo do seu guarda-chuva, assim. Eu assumi a área em 2021. 2021, esse meu par, ele fez uma transição dentro da Canopus também. Em 2021 eu assumi. E de lá pra cá a gente, né, veio criando o time, vem ainda, né? O time foi se transformando. E é desafiador, porque eu não tenho esse conhecimento técnico da engenharia, que vocês são, né, engenheiros aqui, enfim. Mas o meu time tem, a gente é muito curioso, acho que você tem que ser curioso, né? Você tem que ter... não pode ser preguiçoso, tem que ser curioso, tem que se importar realmente com o que está acontecendo, tem que tentar inovar, fazer diferente. Tem que ser proativo, tem que ter bom relacionamento. Então, você tem que ter bom relacionamento com os fornecedores e você tem que ter bom relacionamento interno, né? Sim. Que são as pessoas ali internas que te fazem acontecer. Eu encaro todo mundo ali como um cliente meu. Eu forneço ali para várias áreas. Então, essa parte de relacionamento é muito importante. E a gente vem tentando automatizar cada vez mais as contratações, né? E realmente tem que focar na parte negocial mesmo, estratégica, avaliação de riscos, quais os fornecedores conseguem atender, né? Como eu falei, tem que desenvolver um fornecedor novo, como está a saúde financeira do fornecedor. Então, a gente consulta como está a saúde financeira da FAI, por exemplo, toda vez que vai fechar um empreendimento ou vai desenvolver um fornecedor novo, a gente tem esse cuidado de fazer uma due diligence do fornecedor, de visitar uma obra. A gente foi visitar a obra de vocês lá em 2021. Olha só. Quando a gente foi desenvolver. Quando a gente não quer tomar a decisão sozinha, a gente embarca as outras pessoas. Então, Marília, Hubert, Letícia, vai lá olhar o stand, ver o que vocês acham, ver se aquela qualidade é a qualidade que vocês precisam. A gente faz isso com as obras também, né? É uma decisão muito colegiada ali, né? E o time tenta realmente criar esse relacionamento interno com todo mundo para a gente conseguir fazer a coisa acontecer de forma estratégica, né? A gente hoje em dia tem que pensar em planejamento e estratégia para a gente conseguir trazer a rentabilidade para a empresa. Porque se o suprimento se contrata mal, a gente acaba podendo trazer prejuízo e riscos, né? E o legal, assim, eu posso falar um pouco, né? Porque eu acompanhei e eu vejo essa padronização das meninas que trabalham com você. Porque quando a gente negocia, né, às vezes é com a Ana ou com outra menina, mas parece que é a Dinamara que eu tô negociando. Então, assim, isso que eu acho interessante de um líder, né, saber gerir de verdade, porque existem pessoas que mandam, né, existem pessoas que lideram mesmo, né, e eu vejo essa qualidade nas meninas, porque parece que é uma Dinamara. Eu tô falando com a Ana, ou eu tô falando com a Dinamara, eu tô falando com a Ana. Então, isso que eu acho muito bacana também, assim, poder participar desse momento, como você falou da contratação, né? Nós somos exemplo, porque a gente também, vocês foram numa obra nossa, começou a passar um pouquinho de obra, né? Ganhando aquela confiança. E uma das qualidades, né, tanto da Letícia como da Dina, é que vocês dão oportunidade de verdade. Vocês acreditaram na gente, né, Lucas? Sim. Desde o início, assim. Tem uma história legal sobre acreditar. Queria que vocês compartilhassem depois. Se a Dina quiser compartilhar. Só falar um pouquinho do time. As meninas, muito mérito delas, tá, Rodrigo? Porque a gente fala de novo desse encantamento aí de
visão de dono, né? Que é uma frase bonita, mas as meninas são... Vocês estão falando com elas mesmo, elas são criativas, elas tentam trazer alternativas, porque às vezes o Dr. Hubert Marília fala, esse pórtico não pode sair, tem que ficar no stand. Então a gente vai tentar ver, vamos então comprar a cerâmica, o porcelanato direto, o que a gente vai fazer? E elas têm isso, na veia delas mesmo, então mérito delas. Mas eu tenho orgulho de falar que é do meu time. Eu sou fã da Dina, eu sou fã. E eu sou sua fã também. Agora, essa história do Rodrigo foi engraçado porque, assim, os primeiros stands eu não conhecia a FAI ainda, né? Foi em 2019, tinha um outro parceiro, enfim. E eu tava fechando um stand em BH, e BH não tinha quem fizesse, a gente tava levando alguém de fora. E aí eu conheci o Rodrigo e ele falou, deixa eu orçar pra você. Eu falei assim, Rodrigo, mas eu tô fechando o stand, não vai dar tempo, né? Provavelmente você não vai conseguir... cotar, tá quase fechando, mas se você quiser, sempre na transparência, e o Rodrigo, a gente tem uma relação, todos os meninos, de muita transparência e confiança, não tem que ficar nesse lero-lero, né, nessas conversas, a gente é muito transparente, falei, olha, eu vou fechar, mas se você quiser ir lá mesmo assim, falei, ele nem vai, né, ele foi, ele comprou a passagem, eu não sei se ele foi sozinho, né? Ele fez orçamento muito rápido, não deu pra fechar naquele momento, porque a gente precisava abrir, né, a data de lançamento, ela não pode ser alterada. A gente tem que fazer as coisas acontecerem. Mas eu achei legal. Eu falei, você não ganhou essa, mas vamos tentar trabalhar pra gente conseguir ganhar as próximas, né? Vamos tentar fazer um trabalho bacana. E foi o que aconteceu. Mas eu fiquei super feliz, né? Porque qualquer outro fornecedor falaria, não vou não, então eu vou deixar pra cotar um outro em São Paulo, que você tenha... Ele falou, não, eu quero ir a BH e eu quero orçar esse stand, e foi. E é legal você falar isso, Dina, porque é reflexo de algo que você falou antes, que a Canopus qualifica fornecedores. Então, eu entendo que, de fato, nessa obra de BH, nós, enquanto Grupo FAI, não estávamos qualificados por timing e tudo mais, por outras variáveis de entrar na companhia, né? Mas que vocês lembraram disso e falaram, poxa, vamos tentar dar uma oportunidade, Exato. vamos organizar aqui algo que seja saudável e funcional para conseguir trazer eles como parceiros, né? É isso mesmo. Então, isso pra gente é um reflexo do que vocês falam, né? Então, não só em palavras, mas em atitudes também, né? Vocês refletem essa cultura organizacional de qualificação, de preparar, de direcionar mesmo e tal, né? Nós temos parceiros lá na Canopus de obra e stand também de longa data, que a gente realmente tem uma relação de parceria, né? De confiança. No passado nós fizemos um evento, a FAI esteve nesse evento, os meninos tiveram, né? Que se chamou Parcerias que Transformam. E é isso mesmo, a gente tem os parceiros como parceiros, né? A gente tem que ser uma relação ganha-ganha boa e sustentável para todos os lados. Né? Precisa a empresa ter rentabilidade, precisa a empresa, né, ver aquele negócio como vantajoso. E da nossa parte também, a gente precisa ter a confiança, saber que aquilo vai acontecer. Então, a gente tem essa relação com muitos parceiros. Eu costumo falar, quando eu sento numa mesa, né, não só eu, como meu diretor também, o Bruno, quando a gente vai negociar com um fornecedor novo, a gente fala, olha, a gente está negociando não só essa obra, essa é a primeira, mas a gente está fazendo uma relação aqui que a gente quer construir para várias outras obras. Sim. Então, se for de interesse, se vocês gostarem de trabalhar com a gente e der tudo certo, a gente não vai fechar uma obra. Como a empresa é mineira, né, vai quietinho, você fecha uma primeiro, né? Mas depois a ideia é que isso seja consolidado e que a gente feche tantas outras obras, né? E vá se adequando e vai fazendo as negociações e que seja vantajoso para todo mundo. De interesse mútuo, De interesse né? mútuo, exato. Assim como foi com vocês. A Canopus é interessante que ela, como eu falei, ela dá oportunidade, né? Para empresas que estão começando, empresas que acreditam. E como você falou, poxa, ó, a chance não é tão grande. Você é sempre muito transparente nas negociações, né? Tem que ser, pra ser mais rápido, né, gente? Sim. A gente E aí, tem que ser. eu fui com o Pedro, né? Com o meu sócio. Eu falei, Pedro foi também. Vamos lá, Pedro. Ele falou, vamos pra cima. O Pedro sempre aceita as loucuras, né? Assim. Mas você falou pro Pedro que a gente já tava quase fechando? Sim. Ah, Aí então ele tá falou, bom. não, vamos, porque a gente acredita que uma parceria você precisa investir nela. Exato. Então, a gente acreditou que indo para BH não era um gasto, era um investimento. E a gente vê que esse investimento valeu a pena, né, Pedro? Porque, falando um pouco da Você Dina... tá revelando quem tá na produção aqui. Não, eu acho interessante, porque assim, compartilhando assim, como eu tenho mais assim, contato com a Letícia e com a Dina,
A Dina, toda vez que eu ligo pra ela, Dina, tô com uma ideia aí de tal. Foi mesmo. E ela fala assim, monta que eu dou uma oportunidade. Então, Foi assim com projetos, lembra? com projetos dessa forma. Eu falei, pra quem que você tá fazendo o projeto? Ele é empresa X. Eu falei, peraí. Aí fui lá no Dr. Hubert Marília e falei, olha, e deu certo. E deu certo, está dando certo. Então, a Dina é uma das pessoas, né, a Canopus em si, que acreditou, Lucas, nos nossos sonhos. Isso é muito gratificante e sempre com muita transparência, isso que é bacana. Toda a negociação, tanto com a Letícia, quando a gente vai montar a planilha, precisa mexer aqui, precisa mudar ali, tem que mudar para ontem, e é aquela correria, mas vale a pena. Acho que tudo que você faz com amor... Exato. Volta, né? Então eu vejo que vocês também fazem com amor. Uma consultora muito séria, né? Com todo mundo que você conversa tem um jeitinho mineiro, né, Lucas? Meu pai era mineiro e era igualzinho. Tinha esse... Dina, você falou uma coisa aí, é muito verdade. Eu vou voltar um pouquinho porque isso ficou matutando aqui. Meu pai, ele era mestre de obra. E aí, eu olhava pra ele e falava, cara, que legal essa profissão aí. Mas eu falei, putz, mas eu acho que eu não quero ficar carregando cimento. Aí eu falei, bom, eu vou estudar engenharia. Eu vou passar a bola pra Letícia rapidinho, porque me lembrei de uma coisa, Lê. Você lembra como foi a sua primeira obra? Ou a obra mais complexa que você tocou em stand de vendas? Minha obra mais complexa eu lembro. Foi a minha primeira. Conta. Ai, que bom. Então eu já falo um pouquinho sobre ela. A gente, inclusive, estava conversando sobre isso hoje no caminho. A minha primeira obra foi o Te Dei Perdizes, de stand de vendas. Foi uma obra, assim, que... Eu acho que foi a prova ali. Se eu conseguir, vambora. Se eu não conseguir... Meu Deus. A gente brinca que a gente teve um desentendimento feio nessa... Acontece, né, gente? Nessa obra acontece, normal. Mas foi minha obra mais desafiadora, porque... Mas a gente se entendeu rápido. No outro dia, inclusive. Foi. Mas isso acontece, é normal. Eu lembro que essa obra ela foi muito desafiadora, porque foi a minha primeira, né? Eu tava entrando nesse mundo, era meu primeiro contato, eu tava sozinha. Então, eu acho que a responsabilidade, assim, bateu na porta, sabe? Então, a responsabilidade de entregar um stand maravilhoso, que encantasse os clientes, que encantasse os colaboradores da própria empresa. Então, acho que foi a minha obra mais desafiadora e eu sempre vou guardar ela. Essa menina saiu de madrugada e chegou de madrugada. Ela acho que ela não dormiu. Meu Deus. Que hora você saiu? Ela tá hora. Mas você chegou que horas? Tá hora. Mas no outro dia, eu nunca me esqueço, tava todo o time lá pra visitar. Nosso CEO, inclusive, foi visitar a obra. E tava impecável. Tava muito bonito. Interessante, falando um pouco de você, Letícia, né? Até uma pergunta, porque literalmente você vai quando não tem nada, só tem um projeto e depois tem o dia do lançamento. Como que é para você esse misto de sensações, né? De saber que você contribuiu para aquilo, né? Óbvio que hoje você tá mais na parte de coordenar as meninas, assim, mas você já foi do campo, literalmente, né? Assim, como que é para você esse... Cara, é gratificante, né? Porque eu vejo o projeto nascendo. Hoje eu tô num lugar ali que eu vejo ele desde o começo. Então, para mim, ver aquilo ali tomando forma é incrível, né? E acho que o meu time contribui muito para isso, assim. Trabalho com pessoas maravilhosas. Dina, Hubert, Marília. Então, acho que isso deixa mais leve ainda, sabe? Então, acho que é isso. E eu vejo muito... Tô falando assim porque a Canopus, eu vejo, a gente é muito parecido. Porque toda vez, pelo menos a minha impressão, a gente vê que é uma família. É um time ali. Lógico que existe a questão de, eu quero ser analista, amanhã coordenador e gerência, igual aqui também acontece. Mas a gente vê até no nosso time. Nós temos hoje praticamente 4 coordenadores. Eles têm um grupo deles, eles vão almoçar, aí um tem mais dúvida no projeto, o outro tem mais a expertise, e aí dá esse apoio. Então, assim, isso é muito bacana. Não tem vaidade, né? Isso, e a gente vê muito, como o Lucas sempre fala, a gente prega muito isso. Não tem rivalidade entre nós sócios, porque a gente se completa, e eu vejo muito isso. As meninas de obra, né, elas se ajudam de verdade,
a Letícia, e eu também vejo isso na parte de suprimentos, né? Que hoje a Dina já é gerente, né? Já tá mais lá. Então eu falo com as meninas e você vê que existe, elas são todas competentes, mas você vê essa Cultura, né? essa irmandade, essa parceria, isso que é bacana. Então, eu vejo muito que a FAI é muito parecida com a Canopus, né? Por isso que se dá tão bem, né? Exato. Eu acho que tem que ser, né? A gente passa mais tempo entre nós ali, né, no trabalho, do que com a nossa família. Então, se o ambiente não for um ambiente legal, não for um ambiente bacana, né, não tem sentido. O ambiente tem que ser legal, tem que ser colaborativo. É legal você saber, nossa, se der algum problema, que vai dar problema, não tem jeito, né? Um ou outro problema vai acontecer. Você tem alguém ali para te complementar e tentar dar uma alternativa. Você tem um fornecedor que você confia, que você vai ligar e falar, olha, aconteceu essa situação, o que a gente pode fazer junto? Ou, de repente, você tem um desafio ali, você fala, vamos fazer um grupo de estudos, multitarefas. A gente está lá na engenharia hoje com 7 grupos de assuntos de dores que a gente tinha na engenharia. E que ao invés de só reclamar que a dor existe, a gente falou, não, vamos arregaçar as mangas, vamos dividir os times e cada grupo vai trabalhar nessas dores para tentar achar a solução. Então isso é legal, porque daí você entra no grupo, você mergulha, você discute no bom sentido, você traz alternativa e aí ao invés de só reclamar do problema, você tira o problema da frente. Então se você não tem parceiros pares ali, que você confia, que você vê essa capacidade, esse interesse... É complicado. Graças a Deus, na Canopus a gente tem. Apesar do dia a dia ser muito corrido, né? A gente ter 1001 coisas para fazer. Você tem que ter o tempinho ali do horário de café para conversar com as pessoas e ter esse relacionamento. O relacionamento é a base da pirâmide em tudo, interno e externo. Parafraseando o que você tá falando, Dina, eu falo muito com o time de coordenadores que eu tenho a oportunidade de cuidar, que eu falo, gente, cultivem a cultura da boa vizinhança. Porque amanhã você vai ter uma dor de barriga e você vai precisar ali falar com um cara e ele vai te socorrer se você ter essa prática da boa vizinhança. E até ontem, né, Rodrigo, a gente tava falando sobre isso. Tem alguns posicionamentos profissionais que a gente vê, né, não é a nossa cultura, não é o nosso jeito de lidar, mas que as pessoas falam, eu vou resolver tudo do meu jeito e tá tudo certo. Mas... eu entendo, e acho que a cultura da FAI também é essa, que o senso colaborativo, ele fala sempre mais alto. Então, a gente sempre... nenhuma decisão da FAI eu vejo ser tomada sozinha, sabe? Com atitude isolada. A maioria das vezes, quando a gente fala, poxa, eu vou chegar num preço dessa obra, vou entrar num novo mercado, vamos abraçar um novo cliente, vamos pra cima de uma nova construtora, a gente tem alguns grupos, né, Rodrigo? Mas tem alguns grupos que são discussões do tipo, gente... estamos aqui com a ação, vamos junto. E não é algo exclusivo da diretoria, né? Hoje são 3 sócios, mas não é algo exclusivo da diretoria. Eles descem isso para a gerência. Eu tenho meus pares, que é a Maiara e o Gui, e a gente discute, pensa novas ideias, e é muito legal ter essa cultura na empresa. E ter a cultura da boa vizinhança não significa que você não pode criticar Exatamente. E dar ideias novas, porque o legal é ter essa maturidade. Então, tô vendo uma coisa que dá pra fazer diferente, mesmo que seja da minha área, ter a educação, ter a forma de falar, mas falar, se a gente fizesse assim, o que você acha? Sim. Da mesma forma, as outras pessoas virem suprimentos, e o que você acha que dá pra fazer dessa forma? E ter essa troca também, né? Porque se complementam. Por mais você tem que ter a cultura de boa vizinhança, tem que ter relacionamento, mas para a empresa é saudável que tenha também essas trocas e essas críticas construtivas, né, pessoal? Sendo saber construtivas. ouvir sempre, né? Sim. E eu vejo até a parte da Letícia interessante, a gente até falou esses dias, porque eu até brinco que eu falo uma palavra que é saber jogar o jogo. A gente precisa saber jogar o jogo. Porque, que nem o caso da Letícia, em um momento ela tá lá, tipo, na obra, lidando no barro ali com a galera, e depois, ao mesmo tempo, já tá numa reunião com a diretoria. Então, você saber falar com todas as áreas, isso é muito importante, né? Então, quando você não sabe jogar o jogo, você acaba sendo uma pessoa arrogante, ignorante, mas tudo que você fala com firmeza, né, construtivo, mas você fala, poxa, eu gostaria que alguém falasse assim comigo, né? Eu sempre penso assim, né? Uhum. E aí você consegue saber jogar o jogo, né? Então isso que é muito bacana. Ô, Letícia, você falou que a obra que mais te provou
foi a Today Perdizes, é isso? Isso. E qual que é o seu xodózinho? Você tem? Xodó. Pode falar? Tem que ser uma da Fai. Se for... Não, é. 16, você tem 16. Escolher, Letícia. Que aí o nosso produtor ali vai jogar ali na tela. Meu xodó, eu acho que foi o Today Vila Olímpia. Today Vila Olímpia, Acho que foi. nossa. Acho que foi num dos estandes mais tranquilos, assim, que O David Olímpia é o a 4. gente tocou. Não, é Na casa da Casa a Casa da Torre. É. É porque tinha feito Faria Lima e já foi logo em seguida, né? E foi um decorado, assim, que tem o meu coração. Foi um decorado que eu fiquei apaixonada. Então, Você acho que comprou um? Não. Infelizmente não, mas vendeu muito bem. Mas é o meu xodó. Acho que o Casa do Ator foi o meu xodó. Eu acho que a primeira contratação que a Canopus fez de projeto, pegando um gancho do que a Dina falou e que a Letícia também teve a oportunidade de tocar a obra, foi o Today Tatuapé, né? Foi. Today Tatuapé. Foi Olha, o primeiro projeto. de Caramba, a vocês. produção tá rápida, hein, produção? Vocês estão top, obrigado, gente. É, o Today Tatuapé foi o primeiro projeto da FAI, né? De stand pra gente. O projetinho ficou incrível. Obra desafiadora também, né? É, né? É. Eu lembro que a gente Era um até... stand grande. Terreno também difícil, né? Parte de É, a gente terraplanagem teve umas nele, né? particularidades lá, né? O nível do terreno era bem mais Tem baixo. alguma história pra contar, né, Letícia? Mas deu certo, ó. Ficou lindo. Ficou. E a obra hoje já tá todo vapor. É, inclusive a gente passou na Passou. frente. Hoje. Todo vapor a obra. Bom, produção, eu queria só que vocês projetassem aí, porque eu acho que a Letícia tem boas histórias pra contar, do Today Campo Belo, que pra mim, sem clubismo, é um dos stands que eu mais gosto da Canopus, porque ele fica numa localização, assim, privilegiada, e queria que a Letícia comentasse um pouquinho sobre esse projeto, sobre esse produto aí pra gente. O Today Campo Belo. Eu acho que todo projeto nosso tem uma particularidade, né? Nenhum é igual, né? Nenhum é igual, não tem como ser igual. Mas o Today Campo Belo foi o primeiro que eu toquei com a minha equipe nova. Que legal. E assim, eu acho que eu não tenho nem o que reclamar. Porque elas se saíram muito melhores do que eu pensava que elas se sairiam. E ficou lindo, é um projeto lindo, tem 2 decorados, é maravilhoso ali na Boca da Bandeirantes. Então, eu acho que... Olê, como que foi pra você sair do operacional, do dia a dia de obra, porque você ainda toca isso, mas de maneira mais indireta. E mesmo sendo uma profissional nova, né, assim como eu, ter hoje um time que te apoia nessa operação. Assim, essa transição ela é meio complicada, né? Eu sou um pouco hiperativa. Então, é um pouco difícil, assim. Mas hoje as coisas já estão caminhando muito bem. Como eu disse, eu tenho 2 pessoas incríveis que trabalham comigo, que são a Thaís e a Isabela. E elas tocam muito bem o dia a dia de obra. E é muito difícil eu ter que intervir em algo. Hoje eu fico mais na parte... no gerenciamento ali e tudo mais. Mas a obra é uma paixão minha, né? Eu não consigo tirar o pezinho ali, não. Eu sempre tô com o pezinho ali dentro. E eu acho que o ponto mais legal disso tudo é que hoje eu tô num lugar que eu tô ali no corporativo e tô ali na obra mesmo, no pezão no barro. Então, isso pra mim é muito bom, sabe? Eu gosto. Eu não queria abrir mão disso, assim, é algo que eu gosto bastante. Eu gosto dos 2 lados. Hoje você consegue exercer suas duas paixões, assim, né? Minhas A 2 obra, paixões. corporativo, esse... Corporativo eu tive que aprender um pouquinho, mas eu desenrolo agora. Ela desenrola tudo, ela é muito esperta. Não, Dina, eu conheci a Letícia, eu lembro, não sei se você vai lembrar, né, mas a gente tava num plantão ali na Domingos de Moraes, se eu não me engano. E minto, antes da Domingos de Moraes a gente reformou o escritório Foi. da Canopus. Foi a nossa primeira contato. Verdade. E agora vocês estão Você que tocou. fazendo um novo projeto pra reformar o escritório É de novo. verdade. Em 22 eu entrei na FAI sem nunca ter trabalhado com engenharia, Dina, imagina, era isso. Não, eu sei o que você passou. Eu passei por isso. Exatamente, só tinha formação.
Eu falava que no primeiro episódio que a gente gravou, né, o episódio piloto, eu falei, eu não sabia nem o que era uma desempenadeira. Porque realmente, assim, eu era engenheiro de formação e tinha outras skills, mas de obra em si, nossa, eu não sabia nada. Aí o Rodrigo me convidou pra vir pro grupo, eu falei, cara, vou. E ele falou, Lucas, olha, tem um escritório de uma construtora que a gente tem Serviço um carinho... noturno, né? Serviço noturno. Serviço e aí noturno. a gente tem, você falou, poxa, a gente tem um carinho enorme por eles. Você topa? Eu falei, topo. Bora lá, meu. Pandemia, né? Pandemia voltando, ainda tava Voltando, super né? retraído. Acho que foi em fevereiro de 22, mais ou menos. E aí eu lembro que eu ia ler... Meu, foi bem desafiador, mas conseguimos. Agora tá passando por mais um retrofit. Aguardem spoilers aí, né? É isso aí. Já a gente vai ter mais notícias sobre o novo escritório de vocês. Tá crescendo cada dia, né, Lucas? Tá crescendo. Canopus, cada dia Graças mais. a Deus, né? Sim. E vocês merecem, de verdade, cada dia crescer mais, né? E o Lucas, quando começou lá nessa reforma, a gente falou, vamos colocar o Lucas. Por mais que ele tá iniciando, é uma pessoa de extrema confiança. Não, a E Faia foi super corajosa, leve, a Faia foi Lucas? corajosa. E foi super leve, né? Tipo, eu costumo dizer, meninas, que não tô também, né? Preciso ser imparcial, mas trabalhar com vocês, óbvio que com outras consultoras também é maravilhoso, mas a gente sente algo muito leve. É muito... Tem cobrança, óbvio, tem problemas, dificuldades, mas trabalhar com a Canopus é muito leve. E o mais interessante é que vocês acreditam em tudo que a gente... Vamos, monta lá, quando você estiver pronto, preparado, eu vou te dar uma oportunidade e vou te testar. Então isso que eu acho que é uma escola, né, Lucas? Nossa, demais. Mas só complementando o que eu tava falando antes, teve um outro plantão que a gente foi, que era perto da Domingos de Moraes, depois a gente desceu na Joaquim Távora, e era um plantão de vocês, que era um terreno, de verdade, eu olhei e falei, Jesus, quanta terra! O que eles vão fazer aqui? Essa obrinha foi desafiadora. Meu, eu lembro que eu olhei, aí você tinha comentado assim, aqui a gente não vai cortar e vai pôr um container. Inicialmente ia ser um container, não ia ser um plantão. Eu falei, tá bom. E eu olhava assim e falava, Deus do céu, é muita terra. Depois que foi feita uma parede atirantada, fez uma contenção, mas eu lembro que é muito disso que a Letícia falou. A gente acabou de entregar a obra do escritório, tudo lindo, cheirinho, bonitinho, e a gente num terreno lá na Joaquim Távora, mó pirambeira, que depois ficou um projeto sensacional, É o nosso assim, menor né? terreno. Eu acho. Esse é o menor, Dina? É engraçado que assim, a gente vai de ponta a ponta. Semana passada a gente tava nesse terreno com a Marília, mostrando um muro que a gente quer pintar de verde, fazer umas coisas lá, falando, pode aprovar? Pode aprovar? Ela foi e aprovou. Então a gente vai de ponta a ponta mesmo. A obra já tá terminando a estrutura. Essa Que do legal. Joaquim. Sim. A gente entrega essa daí também. É. Muito legal. Lucas, tá chegando a hora. A hora de dar tchau? A hora de dar tchau. Ah, não acredito, Rodrigo. Você quer fazer as perguntas pra elas de bate-pronto? Não sei, vou perguntar. Vou perguntar, na verdade, a melhor de perguntas de bate-pronto, que eu tava combinando com a Letícia ali, que ela tava meio assim... Letícia, eu sou seu parceiro, pô, não vou te pôr no canal. Não, eu queria que você só comentasse, Lê, qual é o seu principal desafio hoje, assim, você enxerga que, cara, isso aqui é um desafio que, não necessariamente da Letícia, mas do mercado, que eu preciso crescer e vencer isso. Cara, eu acho que o meu maior desafio é gerir pessoas. Uhum. Eu acho que de todo mundo, na verdade, né? Porque cada pessoa tem sua particularidade, tem seu jeitinho. Então, assim, você gerir pessoas, formar pessoas, é difícil, né? Você contribui um pouquinho ali para a carreira profissional dela, você forma ela. Então, eu acho que esse é o meu maior desafio hoje. Talvez fique por um tempo, mas a gente está buscando aí melhorar sempre. Legal. Dina, eu quero te fazer uma pergunta. Fornecedor bom é o que entrega no menor preço? Não. Polêmica essa pergunta, tá? A gente não analisa só preço, né, Rodrigo? Você sabe disso. A gente analisa ali a pontualidade, a qualidade, a segurança, né? A gente quer que quem esteja no nosso canteiro esteja também com segurança. Então, eu falo que suprimentos é uma tripézinho. Pensa numa cadeira, você tem que ter ali qualidade, preço, prazo, segurança. Se você tirar um pé dela, a cadeira fica bamba e não funciona. Então, preço é um dos tripés. pilar, né? Importantíssimo, inclusive, mas os outros, qualidade, prazo, confiabilidade que a gente tem que ter no parceiro, tem várias outras nuances aí. Legal.
Dino, eu queria aproveitar seu know-how em suprimentos e queria que você deixasse um recado, assim como a Ale fez, sobre a relação entre custo e valor, que são coisas diferentes, né? Entre o que você enxerga hoje, sendo uma gerente de suprimentos, eu acho que é muito paralelo ao que o Rodrigo acabou de falar, essa relação entre custo e valor. Como que eles podem se complementar ou como que eles se distinguem? Quando vem a contratação para nós, vem ali um escopo e um budget, né? E o que a gente faz para transformar em valor é contratar com qualidade mesmo, porque o que a Canopus entrega no fim do dia são apartamentos que são a realização, o sonho da vida de alguém. Assim como foi o meu um dia, foi, né, da Letícia VC, em breve, né, Letícia, que ela vai comprar um Canopus, o de todo mundo. Então, assim, a gente tem que contratar um produto pelo custo, obviamente, mas que tenha uma qualidade, que tenha um valor que você vai encantar o cliente, que ele vai chegar, abrir o apartamento dele, olhar uma louças, olhar o metal, olhar o revestimento, né, olhar o acabamento, olhar o serviço e que tenha qualidade, que ele se sinta feliz, né. Então, acho que o maior valor, de fato, é você conseguir tá com esses pratinhos ali, entregar dentro do custo para a empresa, mas com todos esses outros combos que vêm, né, atrás. E o stand é a porta de entrada, que é a primeira coisa que o cliente, né, fisicamente vê. Ele pode ver a Canopus pela internet, ele pode ter ouvido falar, mas a coisa que ele vê ali fisicamente é o stand. Então, é por isso que a gente quer entregar um produto, né, que ele se encante, que ele fale, nossa, eu acho que eu quero morar nesse decorado, eu me vejo morando aqui. Então, por isso que tem que estar muito bem feito. Se tem algum problema depois, que às vezes acontece. Telhado é uma das coisas que mais acontece em stand, vocês sabem. Mas que tem um fornecedor que vai lá e resolve rápido, né? Para que aquilo fique arrumado. Então, acho que o valor é isso. A assistência técnica que o fornecedor dá para a Canopus, é o atendimento, é o pós-entrega. Não só o preço em si, né? Muito bom. É isso, gente. Eu queria agradecer, Dina e Letícia. O papo foi muito bom. Agradecer vocês terem aceito o nosso convite, né, Lucas? Sim. Para nós é uma honra novamente. Já falou várias vezes que é uma honra, né? Mas de verdade é uma honra. Então, vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para estar aqui com a gente. Então, muito obrigado de coração. Eu quero também agradecer. Não vou falar que é uma honra, mas um prestígio para parar de duplicar essa palavra, né? Senão o podcast vai falar a honra. Então é um prestígio para a gente poder recebê-las. Agradeço mesmo, Letícia e Dina. Vou pedir para vocês, se vocês estiverem à vontade, fiquem à vontade para deixar um recado para quem está assistindo. Vou deixar também a nossa porta aberta para que vocês voltem sempre que quiserem. Saiba que a gente sempre vai ter algum cantinho aqui para vocês trabalharem com a gente, estarem com a gente, e para que a nossa parceria seja cada vez mais... esse relacionamento seja cada vez mais estreitado. Tá bom? Bacana. Pode começar. Ó, aquela é sua câmera, Lê. Então, se você quiser falar para os telespectadores ali, Letícia, agora é a hora. Cara, eu acho que o que eu tenho pra falar é que se você tem um sonho, né, que era o que a gente tava conversando hoje lá em cima, você tem que persistir, ir atrás, dar o seu máximo, que as coisas, uma hora quem planta colhe, né? Então, acho que é essa a mensagem que eu tenho pra deixar. Muito bem. Queria agradecer vocês também, ao Rodrigo, né, ao Michel, ao Pedro, a você, a todo mundo que nos recebeu muito bem, né, aqui na casa de vocês. Eu me sinto em casa estando aqui hoje. Bom. Dizer que a gente começou uma parceria em 2021, não foi só uma obra, como a gente falou no decorrer da conversa, né? É uma parceria sustentável, de longa data. A gente tem vocês como um parceiro muito importante para nós, né? Lá na Canopus, no que a gente fala stand, ser forma de escritório, tudo que eu preciso lá, eu penso, eu vou ligar pro Rodrigo. Eu sei que vocês estão se aventurando em outras coisas, a gente quer estar junto, né, de vocês, a gente quer ter, né, dar essa oportunidade e ter essa oportunidade de trabalhar com a FAI. E para quem está começando hoje na carreira profissional em suprimentos, é ser curioso, né? As pessoas, elas têm que fazer mais do que ela tá ali no script, né? Você tem que entregar um pouco mais, tem que ser curioso, você tem que ir com o pé no barro mesmo na obra, ou ir num departamento e tentar entender o que se acontece naquele departamento para tentar ajudar. Porque suprimentos, ele é uma área de staff,
importante para a empresa, estratégica, tem valor, né? Traz a rentabilidade, né? Mas ela tem que ser parceira das outras áreas, né? Então, criar relacionamento, ser curioso, ler bastante, aprender a utilizar a inteligência artificial hoje é importantíssimo, porque é o futuro mesmo, né? A gente não vai ser substituído, mas a gente precisa trabalhar com isso. E queria aproveitar também para agradecer aqui meu time, né? Que tá lá no escritório tocando o dia para mim, que eu tô fora. E tenho certeza que eles estão tocando bem, aos meus pares, a minha diretoria, a Canopus. E eu tô aprendendo muito todo dia, com vocês, inclusive. E é isso. Muito obrigado, Dina, Letícia, Rodrigo. Para você que está assistindo esse Firecast, não se esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Saiba que esse é um projeto que nós estamos encabeçando aí no mercado imobiliário com objetivos de trazer informações, enfim, para que esse mercado seja mais explorado e que seja algo tangível também na internet, que a gente entende que de fato precisa estar presente em todos os canais e meios de comunicação. Então, muito obrigado por ter nos assistido até aqui e até o próximo. Obrigado e tchau, valeu! Tchau!